Bom, por falar em Memphis... Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Por falar em Memphis, quinta-feira que vem tem Memphis em campo, tem final do Campeonato Paulista, tem Corinthians e Palmeiras, claro, com a transmissão Bandeirantes, mas antes nós vamos falar do Corinthians fora de campo, porque hoje o Corinthians anunciou um plano de reestruturação das suas finanças. É um plano que tem como objetivo quitar as suas pendências financeiras, ou pelo menos uma boa parte dessas pendências. O plano prevê a destinação de 4% das receitas do clube para o pagamento mensal dos credores, além de 5% da receita obtida com a venda de jogadores. Esse último valor, esse 5% da venda de jogadores, será utilizado em um leilão reverso, no qual os credores poderão optar por receber o pagamento de forma mais rápida, mas desde que haja um desconto. Então, para a gente entender como vai funcionar isso, se o Corinthians finalmente vai conseguir começar a equacionar as suas contas, aqui está o Luiz Fabiani, que tem um convidado para participar do Esporte em Debate conosco. Fala, Fabiani, boa noite. Fala, Capri, boa noite para você, Quesada, Pretzel. Você já antecipou muito bem o que é o RCE, o Regime de Centralização de Execuções, um plano, uma promessa do presidente Augusto Melo que foi colocada em prática nos últimos meses, ainda não está concluída, não está iniciada, mas hoje o Timão deu um passo importante apresentando o seu plano de pagamento aos credores. Quem pode explicar isso muito melhor do que eu é Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, que está com a gente aqui na linha. Cascone, primeiramente uma boa noite para você e para você explicar também a importância desse passo tomado hoje e oficializado pelo Corinthians. Cascone, um abraço. Bom, boa noite, Fabiani, boa noite, Capriotti, Quesada, Pretzel. Sempre um prazer estar com vocês aqui, importantemente de comunicação, e esse programa aqui e traz bastante informação para os torcedores, né? Então, eu começo aqui agradecendo a oportunidade de estar podendo esclarecer aqui. E, na verdade, Fabiane, até para deixar muito claro, não foi hoje que o Corinthians apresentou esse plano, né? O plano já vinha sendo elaborado já há algum tempo, foi protocolado junto no processo, né, já há alguns dias. E aí, agora, na verdade, voltou esse assunto à tona por causa do julgamento da possibilidade ou não da manutenção desse regime, né? Então, foi por isso que até a imprensa está divulgando bastante essa informação. Mas esse plano é um início, né, de discussão que o Corinthians apresenta com os seus credores, justamente para organizar o fluxo de pagamentos, né? O Corinthians vivia sufocado por bloqueios judiciais, inclusive acabavam atrasando os salários, né, dos jogadores, né, e outras pendências. Então, para a gente conseguir reorganizar a casa, é necessário criar esse regime centralizado, assim como o Santos já fez, né, de execuções, para que a gente possa fazer com que todos os credores recebam. Então, esse é o nosso objetivo inicial. Bom, Cascone, boa noite. Não é? Nesse plano, qual é o valor da dívida que vai ser abatido então? A gente está falando de quantos milhões, ou quem sabe bilhão de reais, nesse plano aí do Corinthians? Bom, a primeira questão que é importante esclarecer é que a dívida do Corinthians é muito maior do que o valor que está no plano. O Corinthians tem várias fontes de dívida, se é assim que a gente pode tentar esclarecer ao público, né? A gente deve hoje em torno de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Nós temos um problema grave em relação a essa dívida, que são os juros, né? Então, como os juros crescem, estão aumentando dia a dia no Brasil, isso faz com que a dívida do Corinthians cresça ainda mais. Então, por isso que é urgente, né, que o Corinthians tome medidas para estancar esse crescimento. Precisa fazer os pagamentos, precisa organizar esse fluxo. Então, desses 2,4 bilhões que o Corinthians deve, aí está incluso nessa dívida a dívida da Arena, né, a dívida com tributos e outras dívidas que o Corinthians tem, né, nesse plano específico estão abarcados 367 milhões. Então, esse plano é uma das iniciativas de um projeto de reestruturação da dívida inteira do Corinthians. Nós estamos discutindo a dívida da Arena de forma separada. Essas dívidas são chamados credores cíveis, né, que a gente fala, que tem processos judiciais na esfera civil. E temos um plano coletivo também sendo discutido lá na CNRD, que são algumas dívidas com agentes e alguns clubes que o Corinthians também deve,
que nós estamos discutindo, né, na Comissão Nacional de Resolução de Disputas, né, CNRD, para tentar também equacionar aquelas dívidas que estão lá. Além disso, também nós estamos discutindo uma transação tributária, uma nova transação tributária, para reorganizar os pagamentos dos tributos. É mais ou menos, eu diria então, algo em torno aí de 15% da dívida total do Corinthians. O que, convenhamos, é um pouco, esforço, né? mas é pouco. Um esforço hercúleo. Antes do Pretzel e do Quesada, o Fabiani tem mais um complemento aqui da pergunta. Vamos lá, Fabiani. Gasconi, um dos credores do Corinthians é o empresário André Cury, um dos principais empresários do futebol brasileiro que tem um valor substancial a receber do clube. Ele já se posicionou algumas vezes publicamente contrário à forma como o Corinthians conduz o RCE. Já há diálogo, já há algum consenso com o André Cury e também com os demais credores do Corinthians? Você vê esse processo avançado de uma aceitação coletiva de todos, mais especificamente com o Cury? Bom, em relação ao André Cury, eu não vou polemizar mais do que já foi polemizado, né? Na verdade, um dos motivos que levou, inclusive, o Corinthians a ter que se reorganizar e apresentar esse plano foram os constantes bloqueios efetuados pelo André, né? Nós tentamos um diálogo com ele para tentar um reparcelamento, uma renegociação, não foi possível, né? E justamente para não priorizar só um credor, para reorganizar o fluxo, nós decidimos tomar essa decisão de ingressar para que todos recebam e não um só, né? Então, justamente, ele queria receber todos os valores de uma vez só, né, de acordo com as ações judiciais dele, e aí, evidentemente, que isso é praticamente inviável diante de todas as dívidas que foram acumuladas ao longo dos anos, né? Então, no meu entendimento, não seria justo nem com os demais credores e nem com os atuais prestadores de serviço, atletas e as pessoas que têm contratos com o Corinthians, que têm que receber mensalmente, ter aí todos os seus recursos direcionados para um único credor, que é no caso o André. Nós estamos conversando com os demais credores, tá? Isso a gente vem fazendo essa conversa informal. Há um diálogo com vários credores, né? Muitos têm interesse em dialogar e fazer essa construção, viram com bons olhos nossa iniciativa, porque justamente demonstra uma transparência. Olha, nós vamos estar demonstrando, tornando público para o administrador judicial que o juiz nomeou, o caixa do Corinthians. Então, isso é um instrumento importante de transparência, né, que vai demonstrar ali que vai ter alguém conferindo, apurando o que o Corinthians recebe mensalmente para que uma parte desse valor seja destinado para a RCE. Né? Então, muitos perguntam, precisamos destinar um percentual maior. É porque nós temos outras dívidas a serem pagas também. Como vocês mesmos colocaram, aproximadamente 15% nesse plano. Nós temos o plano da transação tributária, o plano da CNRD, que também envolvem quantias bastante significativas, que vão despender recursos mensais aí no caixa do clube. Então, no meu entendimento, esse é um plano bastante factível e que, claro, né, vai contar com o apoio de grande parte dos credores. Doutor Gasconi, o senhor acabou de falar em transparência, né? Aí na semana passada a gente ficou surpreso porque o Augusto Melo não vai revelar a investigação das gestões anteriores e nem o relatório da Ernst Young, uma promessa de campanha dele. O senhor, como um advogado, como é que o senhor vê isso? Não faltou a transparência em relação a esse assunto? Então vamos lá. Primeiro, eu não ouvi dizendo que não revelaria. Tá? Eu não sei se aconteceu essa informação ou não, até peço desculpas aqui aos ouvintes. Não ouvi ou ouvi o Augusto dizendo que não revelaria. O que aconteceu de fato em relação à Ernst Young, e aí até o departamento jurídico aqui agora sobre minha coordenação neste momento está tomando algumas providências, é que foi contratada a empresa para fazer uma consultoria. Certo? É importante deixar claro, não uma auditoria. Então, uma consultoria que é verificar algumas situações que são importantes para o clube, né? Inclusive fazer um diagnóstico, como fez o diagnóstico da situação que o clube se encontrava, para que a gente buscasse soluções como essa da RCE. A RCE, justamente, é uma das alternativas que estavam sendo discutidas desde lá de trás junto com a Ernst Young. A Ernst Young já apontava nas reuniões que fazia uma possibilidade de RCE, né? Então, era uma das possibilidades que estavam na mesa. Então, a consultoria prestada pela Ernst Young também nos ajudou a chegar até aqui onde nós estamos hoje com esse plano, né? Então, o trabalho que eles desenvolveram. O que aconteceu é que houve um desacerto comercial entre o Corinthians e a Ernst Young, não foram feitos os pagamentos, o Corinthians estava com o caixa sufocado no primeiro semestre do ano passado, né?
e aí não conseguiu honrar com os pagamentos que estavam estabelecidos no contrato, e aí houve a rescisão de contrato, né? O contrato foi rescindido a pedido do Corinthians, importante deixar claro, né? E ficou aí pendente o relatório final da empresa, né? Então eu não recebi, o presidente não recebeu o relatório final da empresa. Foram feitas reuniões de apresentação do relatório, sim, é verdade. Todo o trabalho que a Yerchang fazia era apresentado semanalmente ou quinzenalmente para alguns diretores. Eu não estava nesse rol de diretores, tá? Mas era apresentado e as informações estavam sendo prestadas. Eu acho que está tendo uma grande confusão aí em relação a um dos contratos da Yerchang, no qual, né, foram submetidos 7 contratos. O Corinthians submeteu 7 contratos para a Yerchang verificar, né, se havia algo equivocado ou ilegal, né, na relação desses contratos, porque o Corinthians, a atual gestão, entendeu que esses contratos, na verdade, eram desfavoráveis para o Corinthians, né? Então, no entendimento da atual gestão, havia um desfavorecimento e era necessário reverter isso, tentar fazer uma negociação com essas empresas, então verificar se há um equívoco ou uma nulidade em um desses contratos. É importante, inclusive, para fazer renegociações. E é o que o Augusto vem tentando, desde o início da gestão, renegociar os principais contratos do clube para buscar um aumento de receitas. Então, quando a gente fala que ele não vai divulgar, ou não, como posso dizer, não vai tornar público para o público em geral sobre o relatório da Yerchang, fica um pouco até prejudicada essa afirmação, porque eu não recebi o relatório final da Yerchang. Então, não tenho nem como informar isso. Mas, especificamente em relação a esses contratos, esse trabalho não foi concluído para nós não tivemos acesso a esse relatório, mas é algo até de discussão aqui nossa interna, para a gente fazer essa cobrança para a Yerchang. Só uma parte, o Augusto Melo vendeu, entre aspas, isso para a opinião pública. Queria botar tudo, iria divulgar tudo. Criou a Semana da Transparência. Não houve transparência nenhuma. O senhor está falando até de contratos aí que foram investigados, né? Um deles é do estacionamento. Nisso o Augusto falou, que o Corinthians não recebe um tostão. Por que não coloca esse contrato publicamente aqui? Né? Já que o Corinthians não recebe um tostão de um estacionamento que custa R$170 no momento. Porque se está tudo certo, ótimo. Né? Tá tudo certo. Mostra que está tudo bem. Certo. O Corinthians não recebe nada, mas está tudo certo. Se tem algum problema, mostra o problema. Por que o Corinthians não recebe? Exatamente. Né? Porque realmente o do estacionamento, Cascone, é um absurdo. Vamos combinar, o Corinthians não colocar nada no bolso do estacionamento da Neoquímica Arena, que gera uma pequena fortuna todo jogo. 20 demais, milhões né? no ano, mais ou menos, é o que gera. Deixa eu colocar um pouco sobre esse contrato especificamente. Aí a gente fala sobre revelar o contrato, né? Na verdade, tem cláusulas de confidencialidade nos contratos, né? Importante também é tomar alguns cuidados aí. Eu não posso orientar o presidente a abrir um contrato na imprensa. Com todo respeito à imprensa, acho que essa é uma informação importante. Eu acho que falar sobre a condição comercial do contrato, ok, acho que isso pode ser feito e eu acho que o Augusto fez. Realmente, o Corinthians recebeu um valor inicialmente, a título de luvas ou de adiantamento desse contrato, né? E o que faria com que no futuro, né, para receber qualquer valor a mais, teria que atingir um valor anual de arrecadação no contrato, que não foi atingido até hoje. Então, nesse aspecto, realmente, hoje o contrato ele é desfavorável para o Corinthians. Isso o Augusto trouxe essa situação, realmente, e é claro que nós estamos analisando aqui condições comerciais mais vantajosas, seja com essa empresa ou com outra. Todos os dias empresas batem na porta do Corinthians de todas as áreas. Até quando vai o contrato de estacionamento? O contrato eu não me lembro, mas é mais de 10 anos ainda. Mais 2034, não é? 2034. Eu não vou, de cabeça, eu não vou saber, que você peça desculpas, né? Sim. Mas posso passar a informação depois para você até quando vai. Mas realmente vão acontecer 3 Copas do Mundo e o contrato de estacionamento não vai ter terminado ainda com o Corinthians sem receber um centavo. Me permita fazer uma para o Cascone? Cascone, é o Quesada que está falando aqui. O senhor falou de aumentar as receitas, né? Isso significa buscar parceiros e tal. Mas eu imagino, né, quando o parceiro ouve aqui a Rádio Bandeirantes, acompanha o noticiário do Corinthians e tal, e vê o Corinthians enrolado com um monte de coisas. Enrolado há muitos anos, é verdade, não é? Antes mesmo do Augusto assumir a pasta de presidente do Corinthians, não é? Então tem essa questão da imagem do Corinthians muito abalada no mercado. Aí vem uma pessoa importante nesse processo, que é o senhor Romeu Tuma Júnior,
e diz que existe corrupção dentro do clube, não é? Então eu imagino que isso deva afugentar um monte de patrocinadores. Se eu sou um patrocinador, eu pensaria muitas vezes antes de me associar a um clube que tem um dirigente, né? Porque o Romeu Tuma é um dirigente, é um conselheiro, e que diz que existe corrupção dentro do clube. Falou isso daqui pra gente, certo? Eu não tô mentindo, né, Pretzel? Falou isso daqui pra gente. Tem mais, e tem mais. Na outra entrevista anterior, ele falou em crime organizado. Crime organizado. Então, Cascone, como é tocar esse barco com essa informação que para mim é super negativa dentro de um mercado comercial, não é? E que o Corinthians precisa buscar esse dinheiro, né, para juntar cada vez mais dinheiro para tentar amenizar cada vez mais essa dívida absurda que o Corinthians contraiu ao longo desses últimos 20 anos. Sabe, assim, realmente eu sempre falo, se o Corinthians não tivesse a torcida que tem, o patrimônio que tem, que é o torcedor corintiano, o Corinthians realmente está em uma situação de insolvência hoje, né? Situação bastante grave. Então, realmente, o que segura o clube hoje, eu sempre falo, é a torcida, né? O que garante a receita, essa paixão, esse engajamento da torcida que acaba ajudando, inclusive, o Corinthians a ter contratos de patrocínio, né? Porque movimenta tanta gente, né? A vida de tantas pessoas, eu falo, as pessoas vivem o Corinthians, e isso faz com que os patrocinadores queiram estar no clube. Agora, é claro que essa disputa política, essa exposição negativa, esse vazamento de dados constante, é uma coisa impressionante como os dados vazam no Corinthians, né? E todo mundo coloca esses dados na imprensa, né? Todo mundo estou generalizando, evidentemente, né? E isso acaba, é claro, se eu fosse estabelecer um contrato com o Corinthians, eu pensaria 2 vezes, não tenha dúvida disso, né? Porque, eu vou ter meus dados expostos, eu tenho minhas informações comerciais expostas, às vezes por uma simples disputa política, por um motivo desses, né? Então, realmente, isso é muito negativo, não tenha dúvida. Realmente, eu falo para vocês que isso é um dos grandes desafios que está na gestão do clube, né? Porque você sempre trabalha com uma notícia negativa diariamente. E, assim, são coisas que, muitas vezes, alguns factoides, tá? São situações criadas aí, realmente, como o Corinthians também dá muito ibope, dá muita imprensa, né? Você tem muita audiência, evidentemente que as pessoas gostam de falar de tudo. Hoje as redes sociais, né, a gente vê, todo mundo tem um blog e fala e cria uma notícia, a notícia desdobra para ele uma série de situações, de falácias, muitas vezes, que também é duro ficar todo dia você ter que desmentir uma série de situações. Eu recebo mensagem de jornalista todos os dias, né? E assim, o que perguntam de coisas sobre se é verdade ou mentira é uma coisa impressionante, né? Então, realmente, no meu entendimento, isso é bastante negativo para o clube, isso prejudica, é claro. Acho que a gente precisa de um pacto, né, para defender o Corinthians. Acho que quem expõe o Corinthians de forma negativa não ajuda o clube, né? Agora, é claro, se tem algo errado tem que ser apontado. Eu não estou aqui para defender coisas erradas, mal feitas, qualquer situação aí que fuja, que prejudique o Corinthians, né? Mas, evidentemente, que tudo tem que ser apurado no ser exposto. Algumas situações que eu vejo aí, as pessoas colocam na imprensa, né, criam uma situação na imprensa para depois ir fazer a solicitação de apuração interna. Então, como é que eu descubro coisas, às vezes, pela imprensa? Porque a pessoa prefere denunciar na imprensa do que fazer uma denúncia internamente no Corinthians. Cascone, uma curiosidade. Você, como diretor, tem direito a quantos ingressos para cada jogo do Corinthians? Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante explicar. Eu tenho 4 cadeiras. Estou pago já há 10 anos, tá? Eu ponho na minha cadeira. Eu, como torcedor, né? Eu tenho minhas 4 cadeiras. Em janeiro do ano passado, 4 cadeiras na central. Eu sou advogado, né? E aí, imagine só você alçado, eu fui nomeado diretor aqui no clube. As pessoas acham que você tem uma fábrica de ingressos, né? Todo mundo fica pedindo ingresso. Então, o que eu fiz? Porque eu tenho muitos clientes no escritório, clientes fixos, eu fui lá e adquiri mais 6 cadeiras, para justamente poder atender meus clientes, né? Porque realmente, assim, o cliente fica pedindo o ingresso como se eu tivesse ingresso gratuito, que eu não tenho. Mas como diretor, você não tem direito a nenhum ingresso como diretor? Eu tenho direito, veja só, eu sou conselheiro eleito, né? Sim. E aí eu tenho a mesma condição que conselheiro eleito. Sim. Eu tenho, enquanto diretor, tenho direito a um ingresso para fazer a solicitação no site, tem direito a solicitar um ingresso gratuito. Como diretor? Certo?
como diretor. E Então, como eu vou lá, conselheiro, você a CEP também é a mesma tem, coisa. Também, não, aí é um só, né? Então, na verdade... É um como conselheiro e um como diretor. Não, eu fui licenciado como conselheiro, então não tem direito ao ingresso que é conselheiro. É igual, é a mesma situação. Se eu fosse conselheiro, eu também teria direito a um ingresso. Entendeu? Tá. É um único ingresso. Então, você está licenciado, não tem direito ao ingresso do conselheiro, do só ao ingresso tenho do diretor. Né? Certo. Isso. E, evidentemente, aí, como eu tenho uma credencial, né, porque enquanto diretor, sou credenciado no estádio, eu tenho uma credencial que eu posso transitar em todos os lugares do estádio, justamente para resolver uma série de problemas que acontecem durante o jogo, né, de apoio ao clube. Então, essa é a minha situação atual. Perfeito. Né? Perfeito. Institucionalmente, eu posso solicitar ingressos do Corinthians, eu falo que várias vezes eu recebo solicitações de autoridades, tá, para ingressos, né? Então, uma autoridade solicita ali um ingresso, eu solicito para o Corinthians o ingresso para uma autoridade específica, né? Mas sempre quando eu recebo uma solicitação. Perfeito. Então, é assim que funciona. Nesses termos. Tá? Então, eu uso as minhas cadeiras, né, para agradar meus clientes. Claro. Estão todas pagas, estão no site do Fiel Torcedor lá, e estão com meus comprovantes, eu tenho muita tranquilidade em relação Perfeito. a isso. Agora, você... mas eu também tenho outra solicitação, eu posso comprar ingressos, né? Ah, claro, sim. Isso eu posso. E aí você tem tem uma prioridade também como diretor, não é? Uma prioridade que certamente outros corintianos não têm, mas você é diretor do Corinthians, claro. Né? A minha prioridade é a mesma de qualquer associado do clube. Tá. Então, quando você abre ali no canal de vendas do site, você tem direito de fazer aquisição, como qualquer conselheiro tem também. Perfeito. Tá? Então, você faz aquisição. Tá, mas a minha pergunta é exatamente na questão do cambismo, que essa semana foi mais uma ducha d'água fria no torcedor corintiano, que através de uma reportagem muito boa do Bruno Cassucci no ge.com, esmiuçou e trouxe detalhes de cambismo no Corinthians, que, convenhamos, não é algo novo, não é algo de agora, que já vem de há muito tempo. E aí vem a história do Augusto, que também prometeu transparência também na questão dos ingressos na Neoquímica Arena. Como é que você, como diretor jurídico, recebe essas denúncias de que há uma farra de ingressos hoje no Corinthians? Então, vamos lá, primeira coisa. Em relação ao cambismo, isso é uma situação externa ao clube, né? Eu posso te falar que constantemente eu vejo pessoas vendendo nas redes sociais e eu já fiz algumas situações de comprar ingressos para, inclusive, verificar a origem desses ingressos. Então, eu já comprei ingresso de cambista para identificar de onde está vindo, né? Então, eu consigo, através do ingresso desse, para tentar justamente ver a origem disso, né? No fato, quando eu comprei, eu percebi que a origem era uma pessoa que é sócia, torcedora, que é fiel torcedor, e revendeu para esse cambista, né? E aí eu não sei qual foi a operação ali. Então, no meu entendimento, o que o Corinthians está fazendo em relação a esse tipo de situação dos cambistas é representá-los na polícia, né? Então, nós estamos ali, porque o cambismo é ilegal, então nós estamos tentando combater nesse sentido. Em relação às denúncias que viu na imprensa, que em tese, possivelmente, potencialmente, o cambismo poderia ter origem dentro do clube, tudo isso está sendo averiguado. A partir do momento que a gente recebeu essa denúncia, eu recebi pela imprensa, né, é importante deixar claro, ninguém chegou e formalizou isso no clube. Ninguém foi lá e apontou, olha, então está tendo desvio de um login A, B, C, D, ou estão emitindo A, B, C, D. Não corre esse processo no conselho, Cascone? Na verdade, não existe um processo no conselho, né? Eu não tenho conhecimento, senão a diretoria tem que ser chamada já, né? Para prestar um esclarecimento, para ter informação disso, né? Mas então, o ex-funcionário denunciou para o Augusto também, não é? Aquele que foi demitido. Então, na verdade, quem que vocês estão falando? Só para entender. O Marcelo Munhoz. Não, ele não é funcionário. Ex-funcionário, do Corinthians. Não, ele nunca foi funcionário do Corinthians. Ele era um assessor que é nomeado como diretor de TI, né, informalmente, né, porque não tem esse cargo no estatuto, né? E eu digo para vocês o seguinte: eu nunca recebi nenhuma denúncia dele em relação a ingressos. Nunca. O Augusto recebeu? Conversei com o Augusto sobre esse assunto, ele também disse que não recebeu. Nós recebemos um e-mail do Marcelo Munhoz, fazendo algumas afirmações, né? Esse e-mail foi no dia que o Augusto fez o desligamento dele.
Então eu não sei se foi antes ou depois do e-mail, mas esse e-mail que ele enviou foi justamente no dia. Então eu digo o seguinte, ele era o diretor, entre aspas, de TI, né? Então o assessor especial de TI. Ele era a pessoa de confiança da diretoria, né, nomeado pelo presidente, inclusive para trazer essas informações de TI. Né? Se existiam essas situações acontecendo, né, eu acho curioso porque ele não formalizou essa denúncia internamente, né, e esperou a saída dele para fazer isso. Né? Então, não entendi o porquê que aconteceu. Né? Desde que ele fez esses apontamentos, nós já procuramos internamente, conversamos com o pessoal da Arena, que verifica essa questão dos logins, essa questão das emissões de ingressos, tomando medidas de tentar apertar o controle sobre essas questões para ter mais acesso às informações. Então, Augusto vem tomando medidas nesse sentido de tentar verificar e apurar o que ele disse. Né? Mas o que ele disse, como eu falei para vocês, disse somente quando saiu. Então, realmente fica mais difícil da gente entender o porquê aconteceu só essa denúncia. Né? Então tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Não tem nada bem. Veja só, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho como afirmar se as coisas estão corretas ou erradas. Certo? Eu podia ser leviano aqui de dizer isso. Né? Fazer uma acusação contra alguém sem terminar uma apuração. Certo? Fato é que, diante de tudo que está acontecendo, as denúncias que estão sendo formuladas, o que está saindo na imprensa, nós tomamos providências internas para verificar e apurar o que está ocorrendo. Né? Isso pode ter certeza que nós tomamos essas medidas e vamos, se tiver algo errado, nós vamos identificar. Né? Não tenha dúvidas disso, e isso vai vir a público com certeza. Né? Nós queremos colaborar com a polícia na investigação que tem contra o cambismo externo, né? Que estamos, inclusive, eu mesmo hoje fiz prints de 4 pessoas que estão vendendo ingressos na internet. Então já fiz print dessas pessoas justamente para a gente averiguar e buscar. No último jogo, nós também fizemos uma aquisição de ingressos de pessoas que estavam vendendo no cambismo para identificar a origem desses ingressos. Né? Então, nós estamos comprando para verificar a origem, que quando você compra, a gente manda ingresso, você consegue saber de onde veio. Né? Então, é um caminho aí que a gente está fazendo, inclusive para tentar localizar eventual fraude, né? Então, isso não posso falar para você que está tudo bem, porque a apuração acabou, né? Então, o objetivo justamente é garantir que cada vez mais o torcedor corintiano, de fato, consiga estar na arena pagando o preço de face do ingresso, né? E não alguém esteja levando vantagem com sobrepreço em cima do valor de face. Cascone, recentemente tornou-se público, você até citou na sua resposta, esse e-mail enviado pelo Munhoz à diretoria do Corinthians, inclusive com cópia ao seu e-mail, né, na qual ele faz várias ponderações a respeito dessa questão dos ingressos e, para além da parte do cambismo, ele cita também a RFP, que foi a abertura do Corinthians a propostas de empresas dispostas a gerir a parte de tecnologia do fiel torcedor. Nesse ranking que é gerado a partir da RFP, o Compliance do Corinthians elencou as empresas de acordo com os critérios estabelecidos pelo clube. A melhor foi a Imply, com uma nota tida como 9.5 pelo Compliance do Corinthians. E a segunda pior foi a Ticket Hub, a antiga BWA, com nota 4,3. E o Munhoz, nesse e-mail, ele revela uma sugestão dele de fechar com a Imply até pelos valores abaixo oferecidos, então estaria mais barato contratar os serviços da Imply, que em tese, de acordo com o compliance do Corinthians, seria mais adequado ao clube, mas ele também cita uma resistência da diretoria na figura do presidente Augusto Melo, que buscava fechar com a Ticket Hub, antiga BWA, que tem uma nota 4.3 no levantamento do compliance do Corinthians. Por que essa resistência? Você também faz parte do grupo que entende que a Ticket Hub seria a melhor alternativa para o Corinthians. E qual o interesse do clube em avançar nas negociações com a Ticket Hub? Bom, primeiro é importante deixar claro, eu não tive acesso a esse material por completo. Eu não participei desse processo de seleção, mas não foi o compliance do clube. O compliance está subordinado ao jurídico, né, que ranqueou as empresas. Né? Foi uma seleção interna, não sei como é que isso aconteceu de fato. Tiveram denúncias também no meio do caminho desse processo que eu recebi sobre utilização de informações equivocadas na seleção, né? E aí isso me leva também a questionar se essa seleção ocorreu de forma correta ou não. Né? Houve denúncias de todos os lados. Né? O fato é que é o seguinte, a
O processo de seleção pública serve para a diretoria parametrizar o que é melhor ou pior para o Corinthians. Né? Isso não significa que a forma que a seleção foi estabelecida, talvez a Imply seja a melhor empresa ou não. Eu não tenho como te afirmar isso porque eu não conheço, né, desse sistema e dessas empresas. Fato é que a competência de decidir qual a empresa vai prestar o serviço ou não, evidentemente, é da diretoria, do presidente. Então, o presidente que toma essa decisão. O Corinthians está apurando o que é melhor para o clube, né? Está tentando verificar aí qual empresa presta o melhor serviço. Eu acho que a forma da gente verificar, principalmente, se uma empresa é boa ou não, é aonde ela presta serviço. Né? Eu sempre falo isso, a gente tem que olhar, e aí a minha orientação que eu dei para o presidente e para os demais diretores que estão envolvidos nessa questão, é que justamente a gente procure ver aonde essas empresas estão prestando serviço. Então, esse é o ponto. E aí, se esse serviço é bom ou não, se tem muitas reclamações ou não, e aí, na sequência, uma segunda questão importante é realmente quanto o Corinthians vai faturar, né, em relação a essa prestação de serviço, né, qual o melhor ganho para o Corinthians. Então, e tudo isso está sendo ponderado, né? A diretoria, aí, nesse caso, essas orientações que eu ajudei a dar, evidentemente, os demais diretores também, nesse sentido de buscar a empresa que oferecesse as melhores condições desse pacote. Agora, a seleção feita, né, evidentemente eu não participei dela, não tem como opinar, mas também houve questionamentos em relação a essa seleção, porque em algum momento informaram ali, quando foi para o compliance, né, um dos instrumentos utilizados aí para nota, um CNPJ de uma empresa errada, que tinha uma série de processos judiciais e que isso acabou impactando no resultado final desse processo. Isso, para mim, já cria um problema na seleção. Eu digo para você o seguinte, é impressionante como toda prestação de serviço no Corinthians tem muitos interessados e muitos jogos de interesses envolvidos. E, evidentemente, que aí o ser humano, né, eu não tenho como fazer juízo de valor, sempre pode pender para essa ou para aquela por N situações. O que eu posso dizer é que a diretoria está empenhada em estabelecer um contrato com a empresa que, primeiro, tem uma melhor prestação de serviço e, para isso, usar exemplo de casos práticos, onde ela presta serviço hoje, né? E, segundo, que traga o melhor custo-benefício para o clube financeiro. Cascone, a última da minha parte aqui. Eu queria saber qual é a atuação hoje do Fred Luz no Corinthians, o cargo que ele ocupa e se ele ainda frequenta as alamedas do Parque São Jorge. Bom, vamos lá. A primeira coisa que é importante é que, diante de toda aquela polêmica lá de trás, né, se o Fred era CEO do Corinthians ou não era, na verdade o Fred veio como um consultor da Álvares do Marçal, esse foi o contrato estabelecido, né, e aí o Fred ele atuava nessa consultoria, e ele e outros consultores, é importante deixar claro, não era uma consultoria exclusiva de uma única pessoa, optou-se por fazer a contratação da empresa, né, e a empresa destina consultores para atuar ali. O Fred já esteve mais presente, né, nos processos ali do Corinthians, foi atacado por muita gente internamente, de forma equivocada, né? Acho que as pessoas que são contra a profissionalização do clube atacaram a pessoa dele, e nesse momento realmente ele anda bastante afastado, né? A consultoria foi remodelada também, a atuação da prestação de serviço da consultoria, uma remodelagem, né? Houve aditamentos no contrato, e ele continuou ocupando a mesma função que ele já ocupava, que era um dos consultores da empresa, né? Então, não houve mudança nesse aspecto. Agora, a frequência dele realmente foi modificada. Muito bom. Quero agradecer ao Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, porque é o seguinte, olha, mesmo com todas as dificuldades que nós temos hoje, Corinthians ainda é dos poucos clubes em que tem um dirigente que fala. A maioria não fala. São Paulo ninguém fala, Palmeiras ninguém fala, nunca ouvimos aqui, né? Mas o Corinthians ainda tem dirigente que vem aqui e explica para o torcedor.
Explica pro torcedor. muito Não é pra esclarecedor, nós, Cascone. é pro torcedor que ele tá O explicando. doutor Cascone mostra a cara. Parabéns, viu, doutor? Parabéns Obrigado. pela sua transparência, que infelizmente a gente não vê no clube, né? Mas parabéns ao senhor. Eu teria outras 15 perguntas, o Pretzel também, o Fabiani, o Capriotti. Eu queria saber da Vai de Bet, eu sei que eu vou deixar para perguntar isso na próxima, tá? O senhor vai ser o próximo presidente do Corinthians, tá? Tá caminhando para isso. Não tem essa pretensão, mas eu podia falar mais 2 minutinhos, seria problema? Eu acho. Consigo? Rapidinho, por favor, Rapidinho. Cascone. Só para esclarecer uma coisa importante. A torcida realmente sofre porque quer assistir o Corinthians, quer estar na arena. Mas se a gente olhar as medidas que a diretoria veio tomando nos últimos meses para ampliar a taxa de ocupação na arena, isso precisa ser lembrado. É só você ver que a taxa de ocupação da arena cresceu, né, em relação aos anos anteriores e em relação ao início de 2024 também. Então, evidentemente, quando você aumenta a taxa de ocupação, mais difícil é o acesso ao estádio, né? Então, hoje, o único setor que sobra mais ingresso nos jogos é o setor mais caro, que é o setor oeste inferior. Então, realmente, isso acaba dificultando o acesso das pessoas. Isso é um grande problema. Por isso que a gente está estudando e fazendo, inclusive, mudanças na questão dos alvarás, tentando ampliar alguns lugares que existem possibilidades ali, em camadas comerciais, em alguns espaços ali que precisam de alvará de mudanças de pequenas obras, para tentar cada vez mais disponibilizar mais ingressos para a torcida. Podem ter certeza que um dos compromissos, inclusive meu pessoalmente, é de cada vez mais buscar ampliar a arena dentro do possível. E quem sabe um dia sonhar com uma ampliação bastante grande que permita aumentar em 20 mil lugares a mais a arena. Sim, mas acho o ideal aí, até mais do que ampliar a arena, não é, Cascone? Seria pagar a arena, né? Se o Corinthians pagasse a arena, ele ia eliminar 750 milhões da dívida e deixar de pagar mais de 100 milhões de reais por ano só de juros, né? Então, quer dizer, pagar a arena, quitar a arena, seria o sonho de consumo do Corinthians. E outra, né? só uma Nós sublinhada temos um só. plano sobre isso também, tá? Um plano que já foi discutido em gestões anteriores também. É um plano que tem bastante viabilidade, né? Nós estamos com esse plano avançado, né? Nós seguramos o plano, inclusive, por causa da questão da vaquinha, para não colidir com a vaquinha. A gente incentiva muito a vaquinha, iniciativa fenomenal da Gaviões, das torcidas, né? Mas nós temos um plano também para equacionar essa situação. Que plano, Cascone? Agora você começou, agora você vai ter que falar aqui pra gente. Então, você começou agora, tem que falar. Senão não vale, né? Eu vou até te dar mais 1 minuto aqui, porque já estourando o tempo. Nós não podemos prejudicar a operação que está nesse momento da vaquinha, né? A gente está incentivando esse projeto nesse momento, mas a diretoria do Corinthians tem um plano que já foi construído, precisa ser aperfeiçoado, se utilizando inclusive de um plano que foi construído em outras gestões, né? Importante ressaltar isso, né? E que a gente pode aí, né, no segundo momento, depois da vaquinha, tentar complementar caso a gente não atinja aí o pagamento. E está avançado, Cascone? O plano já estava pré-elaborado né, na gestão anterior, e aí a gente está aperfeiçoando esse plano justamente para que a gente busque aí... Mas é baseado em que, Cascone, esse plano? Então, eu não vou... na verdade, é uma estruturação do próprio fundo imobiliário que existe lá, né? Então, a ideia sempre é contar com a torcida, né? A ideia da diretoria é tentar cada vez mais colocar a torcida como parte do processo, como parte do Corinthians, entendeu? Sim. Então, assim, eu não queria dar detalhes sobre essa questão, nós vamos trazer isso ao público posteriormente, mas a ideia justamente é que a torcida realmente participe cada vez mais ativamente de todo o clube. A Gaviões falou que era até maio o plano, mas já espichou, já estendeu. Então, isso é para depois de maio, então, mais para frente. Sim, mais para frente. Eu ajudei com R$1.000, viu? Eu ajudei com R$1.000. Certo. E é o seguinte, Cascone, 10 segundos. Pode ser que haja a troca de name rights da Arena, saindo a Neoquímica e vindo uma outra multinacional? Olha, nesse momento o contrato está em vigor, nós respeitamos muito a Neoquímica, ela é uma ótima parceira para o clube nesse momento. E confiamos na manutenção desse projeto. Para romper, só uma dúvida, para romper rapidamente, qual seria o valor se rompesse hoje o contrato com a Neoquímica? Aí é uma questão contratual que eu não posso revelar, peço desculpas por violação do contrato. Muito obrigado, viu, Cascone? Boa noite aí, até a próxima. Obrigado, boa noite, continuo à disposição de vocês quando precisarem. Muito obrigado. Bom, tá aí o Vinícius Cascone, não é? Trazendo
informações importantes, né? E o Fabiani certamente vai ficar de olho nisso aí agora. E assim Vamos que atrás. descobrir, vai trazer mais detalhes, Não, mais tem informações. que pegar um outro parceiro aí para pagar a dívida do estádio. São Tomé. Para ver para crer. Vamos ver, vamos Eu tenho uma aguardar. informação rápida. E o Fabiani pode... Seriam 30 milhões de reais para romper o contrato com a Neoquímica Arena. Com a Hiperafarma, né? Hiperafarma, Que é a Hiperafarma. dona da Hipermarcas atrás, que mudou os nomes, né? Então é o seguinte, se vier uma empresa, um fundo árabe, pode pagar 600 milhões aí no... E o contrato está ultrapassado, né? Ele Tá foi fechado na ultrapassado, pandemia sim, de mais ou menos sim, 17 sim, milhões sim. por ano. Porque tu Corinthians. acabou de falar e eu concordo contigo. O Corinthians não tem uma credibilidade Naming com, rights da com Neoquímica. essas questões que estão acontecendo. Mas de repente Perdeu aparece- credibilidade. De repente cara. aparece Claro. alguém, né, gente? Sempre Bom. tem alguém aí no mercado, né? Gente, voltamos já. Ó. É, que Explodimos tudo, Que mas pena. foi por um ótimo motivo, Foi. porque foi uma entrevista importante e Parabéns aí, reveladora. Fabiani. Valeu, Fabiani, Fabiani, muito valeu, bom, gente. viu? Parabéns. Um Muito abraço bom. pra